Boa tarde. Como é que tá todo mundo aí? Boa tarde. Como é que tá todo mundo aí pós-portal? Tem gente irritado por causa da lua? Como é que tá? Essa live é a continuação. Boa tarde, Valdirene, Neuza, Paula, Cecília. Essa live vai ser a continuação da live de sexta-feira, que a gente não conseguiu concluir, né? Porque deu um probleminha aqui. E aí a gente vai continuar o papo e outros aqui também, né? A gente nem marcou nada, foi algo aqui, né? Vamos? Vamos. Deixa eu ver, a gente vai fazer aqui Tainá, natureza espiritual. Eu vou te chamar, tá? Cadê? Toda vez eu me confundo aqui, acho que é aqui. Aí. Eu não tô te ouvindo. Agora. Tá sem som. Tinha mexido aqui em coisa que não deveria. Boa tarde aí pra todo mundo. Olha, tá aí sumida. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maurício. Live surpresa, né? Eu tava falando aqui pro pessoal. Juntou as duas, você teve que entrar, né, dona Thaís? Ai, ai. Tá mesmo a bomba atômica. Ah, minha nossa senhora. Então, vamos retomar o nosso assunto de sexta-feira, né? Onde a gente falou ali um pouco dessa questão do espelhamento. A gente deu início dessa questão da defesa, né? A defesa psíquica, né? Como se proteger. Porque é muito importante que a gente tenha em mente que o fato da gente se encontrar numa jornada... Oi, Helena, de Chama Gêmea. Boa tarde para quem está entrando. A gente está numa jornada de Chama Gêmea, só que não dá para viver só de forma romantizada, né? A gente sabe que é algo muito além. Então, a gente começa a desenvolver dons que a gente nem imaginava que possuía. As curas, elas vão ocorrendo, né? Cada vez mais fortes. E são situações assim que a gente nem imagina. Coisas minuciosas, né? Então, a gente sente aquele peso, né? Porque curar dói, não é nada fácil, são muitos desafios. Por essas e outras, a gente tem que saber se defender, se proteger, né? Fazer as nossas proteções, ter muito cuidado, porque do jeito que existe a asepsia física, a gente faz as nossas limpezas físicas, tem que fazer a asepsia espiritual também. Então, fala um pouquinho aí pra gente das formas da defesa psíquica, de tudo que você quiser aí. Oi, Helena, Clarinha. Ei! Dá aval assim pra mim, você tá lascada. Dessa de bestar que ela falada aí, já viu, né? Deixa eu tentar lembrar de onde que a gente parou. A gente tava falando do campo psíquico, né? Espera. Porque algumas pessoas conhecem o campo do planeta como quanto de Touro, né? Que é aquele campo magnético. Então, a gente tem um também e ele precisa estar harmonizado. O que é importante lembrar que eu acho que a questão de quanto mais o nosso campo tiver harmonioso, melhor, porque esse campo magnético vibra numa frequência saudável, né? Então começa a atrair coisas positivas, né? Então, só para recapitular, a gente tem a tríade, né? O chakra ágina e o frontal, o laríngeo, né? Eu acredito que o laríngeo ele é um dos mais importantes justamente por causa do verbo, né? Então, quando Deus criou o universo, ele pronuncia. Para a gente ter uma ideia do que a gente fala, do que a gente emite, tem força.
né? Então, a partir daí, é criado realmente um padrão vibracional para a materialização de Exatamente. muita coisa, Inclusive, né? rápido, só E o desculpa te interromper. Você falou num ponto muito importante aí, porque a gente sempre fala assim, para manter o equilíbrio, né, dessa questão do emocional e do racional. E, ao mesmo tempo, a gente não pode parar o nosso desenvolvimento espiritual quando se descobre na jornada de chama gêmea. E aí, o que é que acontece? Quando a gente se nega, né, muita gente se fecha, né, para essas curas, para esse aprendizado, o que é que ocorre? A própria dinâmica, ela se intensifica. Ela fica ainda mais difícil. Porque não existe essa de dinâmica tão fácil ou tão difícil. Existe algo que é proporcional ao que cada um é capaz de passar. Então, quando você chega nesse ponto do acreditar, porque muita gente não acredita na própria união, a gente tem que ter em mente o seguinte: o planeta está cada vez mais passando por mudanças. A quinta dimensão, ela está aí, né, que é um estado de consciência. Então, a partir dos nossos padrões de pensamentos, a nossa vibração para o planeta, elevar, se a gente se elevar, a gente está ajudando a elevação do planeta. E quando a gente se fecha, não acredita que é possível a gente ser feliz, que a gente merece se amar, que a gente merece ser amada, aí, ó, bloqueia e deixa tudo estagnado. Continue. Exatamente. É porque a gente carrega, né? Para você ver como isso tudo é complexo. Porque dentro de uma porta existem outras portas. Você abre uma, você abre outra. Então você tem questão de ancestralidade, né? De padrões que você carrega no seu DNA, principalmente as mulheres que têm útero. Então o útero, ele é prático. Eu gosto até de brincar que ele parece um CPU ou um pendrive, porque a gente carrega dentro do útero todas. Não se assustem agora, tá? Mas todas as memórias de todas as mulheres. Se a gente trazer isso até para um aspecto de que não existe tempo, não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Tudo está acontecendo simultaneamente o tempo todo. Você carrega dores, traumas, feridas, mas também as alegrias, né? As felicidades, as conquistas que também todas as mulheres da sua linha genética carregam, né? Então, a gente traz padrões de ancestralidade, padrões de criança interior ferida, padrões de subconsciências, porque nós somos seres feitos de holoconsciência. Nós temos mais de um eu aqui dentro. Então, para mim até é difícil manter a linha de raciocínio, porque eu estou aqui falando com vocês, ou com você, né, Dai? E aí a minha cabeça, ela começa a gerar um monte de processar um monte, né, de ideia, de pensamento. Meu superior fica Você me ajuda a manter o foco. Eu preciso de foco, senão a mente começa a processar um monte de ideia. Para mim, às vezes, é complicado. Então, assim, você tem esse leque de possibilidades, por isso que anotar, ter um caderno, né, independente da maneira, já tem gente que fala que é livro das sombras, tem gente que fala que o Grimório é outra coisa, mas é um diário, né, um diário de luz e um diário de sombra, onde você vai anotar todo esse desenvolvimento para não se perder no meio disso. Porque a gente sabe que o ponto-chave é o desenvolvimento espiritual para ajudar o planeta todo. Porque a Terra em si, o planeta, ele é uma consciência viva. E é tão bonito quando você pensa nisso. Que o planeta realmente tem vida, tem consciência. E está pagando, né, por karmas. É difícil de entender isso? Mas uma vez que você começa a ter a sincronicidade, por exemplo, de como todo o universo foi gerado, de como tudo foi fragmentado, né? A gente começa a ter um padrão, por exemplo, de como as coisas acontecem no universo, no nosso planeta, à nossa volta, na nossa família. Exatamente. E em nós. Exato. Né? E aí você começa a ter um caminho, por exemplo, para seguir com relação às curas, às proteções e o seu autoconhecimento. Processo. Né? Nesse processo, né, dessas curas que vão ocorrendo, muita coisa vem de vidas passadas e, como você falou, da ancestralidade. Né? No caso das mulheres, elas guardam muitas emoções que não pertencem a elas, né, Thay?
É bem isso. Lá uma avó, uma bisavó que não acredita no amor, que não ou não acreditava, ou tudo que sofreu, às vezes aquilo ali fica impedindo o fluxo das coisas. Então, cada um procura, né, a sua forma de crescer, de curar, de evoluir. Né? O que é bom para um não é bom para outro. Né? Por exemplo, quando eu estava na Noite Cura da Alma, a apometria foi algo que me ajudou muito. Por isso que eu sou o maior fã. Eu acho que de todos os meus atendimentos, assim, que eu mais amo, assim, além do registro, é a apometria. Sabe? Porque eu acho que é aquele xodó, né? Eu também gosto da sua fluidoterapia aí, né? Que me ajudou e me ajuda bastante também, né? Mas, assim, quando a gente começa a se deparar com os eus, né? Ou consciências, fractais, como as pessoas quiserem chamar, a gente pega uma consciência, um fractal, lá de uma vida em que a pessoa, a gente, né, no caso, não conseguiu processar uma separação amorosa, né? Então, o que é que acontece? Às vezes não foi nem a chama, às vezes não foi nem a chama gêmea que abandonou. Foi um relacionamento kármico, mas o divino feminino não conseguiu processar aquilo. Aí a chama vem aqui nessa vida espelhar aquilo que a pessoa não conseguiu processar. É tudo muito impactante, muito impressionante, né? São coisas assim que a gente não imagina. Então, quando a gente às vezes fica assim na resistência, a chama, achando que a chama está fazendo isso, que a chama não sente, claro, o racional ele sente de outra forma, porque ele tenta bloquear o que está sentindo, só que não consegue. Então eles vão o quê? Vão se ausentar. E é nesse ponto que a gente precisa perceber o que ele está espelhando para a gente. Muita coisa do que normalmente o divino feminino está ali dizendo: ah, estou com raiva dele, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas é algo que o divino feminino está enxergando nele, mas que existe nela ou nele, né? Pode ser qualquer tipo de sexo. Mas aí você fala aí também, porque nesse processo todo de despertar espiritual, é necessário a gente estar se defendendo de ataques, né? Porque às vezes a chama não está protegida, não está se protegendo. E como há, né, os cordões energéticos, né, que nos ligam à chama, né? Porque para quem não sabe, é o mesmo sistema de chakra, né? Então, por isso que a gente sente tanto. Então é necessário, principalmente a parte não que todo mundo não precisa se proteger, mas a parte desperta, ela fica que nem um vagalume na escuridão. Então é como um rastreador, né, tá? Então, dê suas dicas aí de defesa psíquica feminina. Tá. A gente está no desenvolvimento bem importante, né? Passando aí por... Acho que eu não tenho nem palavra para definir o que é. O que é isso tudo? São sonhos, são problemas que a gente entra em conflito, né, com o trabalho, com a família, com absolutamente tudo. Eu acredito que a grande maioria aí, eu tenho certeza que está sem dormir direito, está sem descansar, e quando consegue dormir, acorda com o corpo dolorido, com o corpo cansado. Né? A gente trabalha aqui, trabalha no plano espiritual também, né? E esse desenvolvimento tem despertado, assim, na verdade, muitos seres que não querem esse desenvolvimento, essa clareza, porque é conforme a gente toma a clareza do poder espiritual que a gente tem, né, que a gente está se livrando dessa casca aqui, né, nós estamos e não somos, né, você está, Daísa, eu estou, Tainá, mas a gente sabe que a nossa origem mesmo é bem diferente dessa, né, e tomar essa lucidez e essa consciência de quem nós somos, dá a nós poderes inimagináveis, de verdade. Então, a gente sabe que daqui para as outras esferas superiores, a gente tem uma camada que, justamente dessa descrença, desse estado, às vezes, de não aceitação, de negação. E conforme a gente vai evoluindo, né, a gente vai tomando posse de nós mesmos, então a gente afasta muitos seres, muitos espíritos que não desejam essa nossa liberdade, porque eles, de uma certa forma, eles se nutrem de sentimentos, né? Que a gente tem o nosso sistema de chakras, e por esse sistema de chakras, nossos outros corpos, eles são formados dos nadis,
que eu comparo a outro sistema de veia, só que astral, para ficar mais fácil, né, de entender que são essas ramificações. Então, por muitos deles se aproximam de nós, literalmente, para sugar, né, para tirar a nossa energia, para fazer com que a gente vibre num padrão vibratório negativo. Então, normalmente o que acontece é que esses ataques eles são feitos pelo mental, né? Então eles atacam o nosso mental, eles simplesmente escaneiam os nossos medos, os nossos sonhos, e aí esses ataques eles podem ser complexos, porque eles podem ser ataques psíquicos, mentais, emocionais, e tem uma parte do psíquico espiritual que é mais ampla, mas eu não vou entrar nisso agora, porque senão não desenvolve, né? Então, você está ciente de que esses ataques eles acontecem principalmente nessa região aqui, né? A gente começa a se proteger, velar, vigiar e orar, né? É exatamente isso que significa estar ciente dos seus pensamentos, ciente dos seus sentimentos, né? Isso já proporciona para você uma clareza, né? Então, conforme a gente tem que ter ciência de conforme a gente desperta, esses seres eles tomam consciência da gente e aí os ataques eles se tornam mais constantes, né? Então essa limpeza tanto energética física quanto energética dos seus pensamentos e sentimentos ajuda você começando a se blindar, né? Então você tem as limpezas energéticas da sua própria energia para expulsar, porque eles funcionam como um campo eletromagnético que expulsa, é choque mesmo que dá, sabe? Para larva astral, para qualquer tipo de ser que possa, como é que se diz? Tá te sugando, parasita astral, quanto esses seres que se aproximam, né? Então, conforme você tem os banhos de ervas, né? Os banhos com as plantas que ajudam. Então, banho de descarrego, banho que são consideradas erva, tá vendo? Ó, o meu pensamento. Ervas mornas, quentes e frias. São categorias. Então, as quentes a gente tem uma proporção energética realmente para expulsar. Elas são mais intensas na carga energética. As mornas, que são as intermediárias, então elas servem para as duas coisas, e as frias, que são mais harmoniosas e trazem paz. Então, esses banhos, eles ajudam tanto na limpeza dessa psique, né, desse padrão vibracional. A gente tem os incensos, mas os incensos mesmo, não é esses incensos que você compra que é só perfume. É só aromatizador, não vai funcionar. Você, inclusive, não vai ensinar depois, né? Você vai gravar vídeo ensinando, né? Eu tô ainda me adaptando com o Instagram, porque o Instagram é uma bênção, né? Eu tô tentando me adaptar com ele para ver como é que eu faço, porque como é muito complexo, são muitos detalhes, eu não vou conseguir fazer um vídeo de 1 minuto para postar, explicando, né? Porque a produção, por exemplo, a fabricação caseira do incenso não é difícil, mas tem muito detalhe. Então, vai desde a colheita, né, de a hora que você colhe, a lua com que você colhe, que isso vai, né, fazer a diferenciação do padrão mesmo vibratório que a planta ali tá vibrando, né? E a montagem, até a maneira de você consagrar ou como você precisa uni-las, né? Você, por exemplo, não pode... isso varia muito, porque eu não sou a dona da verdade. Eu estou passando aqui um pouco do que eu aprendi. Mas tem pessoas que aprendem diferente. Tem algumas pessoas que não se importam, por exemplo, de juntar muita erva morna. Muita erva quente, por exemplo. Arruda, espada de São Jorge, guiné. Só que se a gente pensa, por exemplo, que elas podem entrar em choque por causa da energia, uma pode anular a vibração da outra, né? Então, isso a gente precisa ter consciência do quanto elas funcionam, né? Porque para uma planta só você tem várias opções de emanação de energia, por isso que eu não recomendo fazer um banho sem dizer literalmente aquela planta do que você precisa, porque senão ela vai, tipo, você não... você me pediu que você quer um banho para limpeza, mas aí eu vou limpar. Sim, tudo. Essa questão assim também, né? Os banhos que servem, né, do pescoço para baixo, do que pode ser da cabeça para baixo, tem que ter cuidado também. Isso é bem complexo. Tem, assim, de alguns professores que eu tenho seguido, alguns dizem que
Por exemplo, a arruda, ela é considerada uma planta que ela é um ácido energético, então ela realmente vai dissolver tudo. Tem professores que ensinam que tudo bem, você pode tomar no olho, né, que é aqui o chácara da coroa, que dá a nossa mônada, ao nosso eu superior, né, e que não tem problema, até porque eu concordo porque a gente está o tempo todo emanando pensamento, forma pensamento, é o tempo todo. Você está pensando o tempo todo, você está vibrando. Então, às vezes, você fica, essa camada aqui, que é só sujeira. Como é que você não limpa isso? Entendeu? Só que aí você tem que tomar cuidado exatamente com a proporção e com a quantidade de vezes que você vai tomar esse banho. Por exemplo, espada de São Jorge, pelo que eu aprendi, é uma espada, ela já tem essa função, né? De cortar. Não seria exatamente uma planta, né? Se alguém aí tiver alguma informação a mais para dar, o que discorde, pode ficar à vontade de contestar, tá? É como eu disse, eu só estou passando o que eu aprendi com os professores. Mas é lança, né? Então ela corta. Então você pode realmente cortar coisas que não são legais, né? Aqui, no caso. Essa ligação com o teu eu superior, essa ligação com a tua divindade, com a fonte. Então tem que tomar cuidado. E a arruda já tem assim uma função mais realmente de dissolver, né? Então varia bastante assim essa coisa de tomar o banho da cabeça. Eu acho que é muito na magia natural a gente tem muito isso, né? É teste e constatação, senão você não tem como saber. Não adianta nada você estudar lá e não praticar aquilo tudo que você está observando, né, Dani? Eu tô aqui vendo alguns comentários. Estava vendo aqui o comentário da Cris, dizendo que a gente deveria fazer um curso. Olha, o nosso curso, né? A gente está montando esse curso que deve sair, é voltado para as chamas gêmeas e o equilíbrio, né? Principalmente do feminino, e para ter um maior entendimento com relação ao divino masculino. Esse curso deve sair em agosto. Amém. Toma. Alguém falou aqui, ó, eu sou espiritualista, banho de cabeça só de santo. Aí, ó, eu não entendo, entendeu? Eu sei só, assim, é o que eu tô dizendo, é superficial. Né? Por isso que eu tô falando, cuidado, né, com banho de cabeça, porque você precisa realmente ter uma orientação maior, né? Eu tenho os meus testes, isso funciona comigo. Então, às vezes, é melhor ter uma orientação realmente do pai de santo, ou do mestre, do espiritualista que está te guiando, né? Para não ter erro, né? Não ter problema. É aquilo que a gente estava comentando bem no início, né? Cada um vai com o seu sentir, né? As suas adaptações também. Né? Então, a gente tem que estar... Como você falou aí, né? Tem vários modos da gente se defender, né? Muita gente... Os banhos energéticos, incenso, estou até com incenso aqui aceso. O incenso de verdade, né? Incenso de verdade. E também tem, né, ativações, por exemplo, o escudo marrárico, o manto da visibilidade do Arcanjo Miguel. A gente tem que fazer uma rotina de proteção. Aí muita gente diz assim, tá, mas o que é que tem a ver eu estar numa jornada de chama gêmea e falar tudo isso? Não dá para focar só nessa questão de chama gêmea do lado romântico. Porque, querendo ou não, quem entra nesse processo, logo vai perceber que não dá para romantizar. Porque, querendo ou não, a gente ainda está em consciência tridimensional. A gente está mudando. Claro, tem pessoas que já estão vibrando em quinta dimensão, estão nesse processo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo vai chegar lá. Mas cada um vai no seu ritmo, no seu aprendizado. Outro ponto importante com relação ainda a essa questão de cura é que quando alguém encontra uma alma gêmea, nem sempre é para se envolver romanticamente. Pode ser uma alma gêmea mulher, alma gêmea homem, que você já se envolveu em outras vidas. Tem várias possibilidades. O fator principal é curar. Às vezes a alma gêmea vem, às vezes vocês nem se encontram fisicamente, ocorre também, para poder ocorrer uma cura. Uma cura que também tem a ver com a própria chama gêmea. Às vezes o divino feminino não está entendendo a razão pela qual ele está lá no outro relacionamento. Por que ele está lá? Sabe?
Só que existem vários aspectos. Existem vidas passadas, certo? A gente não sabe, não vai saber de tudo, a gente pode acessar o que a espiritualidade, né, vai poder revelar, porque a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente não pode exigir nada da espiritualidade. É aquela velha história, né? O telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá, né? A gente não pode dizer, ah, eu quero isso. É o que for, o que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente começa a ficar, porque a chama faz isso, a gente esquece de estar olhando para a gente. Claro, é normal no início a gente romantizar. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que não é bom ficar com a chama, que ninguém quer ficar com a chama. Sobre uma máscara, assim. Gente, tem diferença entre o romantizar, né? Eu e a Daia estava até conversando sobre isso outro dia. Existe um nível de amadurecimento. Porque quando a gente fala de romantizar, traz para uma questão assim de que parece que a gente não traz muito para o merecimento, sabe? De que não merece amor, que não merece carinho. E não é isso. Eu acho que com relação ao amadurecimento. Ser livre dentro do amor ou não. Continua, Imagina, desculpa. É desse jeito que você falou. A gente tá numa dinâmica de chama gêmea, numa jornada de chama gêmea, beleza. O que é que vai fazer agora? Muita gente me pergunta isso. Tá, o que é que eu vou fazer agora? Começar o processo de autoconhecimento, se questionar. Não é lá dizer, o que é que eu tenho aqui? Onde é que tá as minhas curas? O que é que eu tenho que fazer? É ter paciência. Eu sei que é difícil ter paciência. Mas, querendo ou não, durante a jornada, a gente vai ser levado a ter paciência, porque as coisas não são do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente necessita. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para crescer, né? Para limpar esse planeta. A gente precisa ter essa consciência. Né? Precisa ter exatamente essa consciência. Pensei que tinha falhado aí o som. Não, é porque eu demoro às vezes para captar e processar o pensamento. Aquela velha história de eu respondo mentalmente. Quem aí já fez isso? Responde mentalmente, esquece de vive tanto, tá vendo? Ó, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Vive tanto, principalmente a mulher que já tem isso aqui ativo. Né? Essa parte aqui da mulher já é ativa, precisa ser trabalhado nos chakras inferiores para aterrar. Né? Por isso que é importante ter essa questão do aterramento dos chakras inferiores aqui, né? E com o homem, normalmente é o contrário. Precisa sutilizar, precisa abrir, né? E aí... Alguém está falando aqui do amor, porque sobe muito rápido. Acho que é Dina, né? Falam aqui do amor incondicional. Exatamente. O amor incondicional... muita gente até diz assim, eu não posso amar todo mundo. Mas não é amar todo mundo do jeito que você ama uma irmã, um pai, uma mãe, uma amiga. Não é isso. O amor incondicional, ele parte dentro de nós e vai expandindo para o planeta a partir do momento que você faz uma caridade, que você dá um abraço, você escuta alguém, que você, não sei, dá um prato de comida, né? Participa de uma campanha de sopa. Enfim, do bem que você deseja às pessoas. Né? O fato de, por exemplo, tem muita gente que não consegue, eu sei que é questão de ego, não consegue admitir, por exemplo, o sucesso das pessoas. Infelizmente, a gente sabe que isso existe aqui ainda. Né? E é aquela coisa, às vezes a pessoa está ali sorrindo para você, mas seu coração está dizendo ali para ter cuidado. Mas não precisa desejar o mal. Isso aí já é o quê? Amor incondicional. Você deseja o bem para o outro, independente se vai ser recíproco ou não. Exatamente. Sabe uma coisa que é bem interessante? Na Bíblia, quando a gente traz os aspectos dela originalmente escrita em hebraica, ali aonde tem os termos, né, que são escritos em amor, a palavra em hebraico é avodá. Só que avodá tem muito mais um sentido de trabalho do que propriamente de amor. E hoje em dia a gente banaliza muito nessa questão da palavra. E amor em si, ele meio que foi perdendo o sentido. Né? Então, eu acho que hoje em dia você tendo essa questão de amor incondicional, está muito mais para conscientização do próprio ser sobre o respeito,
do que propriamente por um sentimento de amor. Porque a partir do momento que eu discordo de você, eu não gosto das suas atitudes, ou você não gosta das minhas, as nossas ideias e os nossos ideais, eles se diferem um do outro, mas eu te respeito, automaticamente eu tô te amando. Porque eu não preciso te atacar, né? É lógico, a gente é humano, a gente está aqui humano, é normal, são sentimentos ilusórios, ilusórios, mas comuns aqui. Então, tudo bem eu me sentir assim. Ok, então eu deixo esse sentimento. Mas quando a gente para pensar num amor de verdade, eu estava até comentando, eu comentei uma vez com um amigo meu, eu nem sei, eu acho que eu vi ele entrar na live, eu nem sei se você tá aí, ele de que amor é um negócio que é construído, né? Ele Através como é das que eu vou explicar? curas. Também, mas é uma coisa assim que eu amo, tá? E você, daí? Uhum. Eu amo você. Eu amo, eu amo estudar Kabbalah. Eu amo estudar alquimia. Eu amo estar na natureza. Mas quando a gente traz esse aspecto de amor, 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 de verdade, esse amor da fonte, esse amor do Criador, a gente pensa justamente no amor que ele sente por nós, né? Trazendo para esse ponto mais como um ser mesmo, porque essa conscientização do que é Deus é bem complexa e acho que nem é assunto para agora. Mas vamos trazer essa consciência realmente de uma energia que vibra um sentimento assim, né? Trazer para 3D. Por mais que nós estejamos o tempo todo, às vezes, negando ele, essa energia, culpando o universo por tudo que acontece de errado na nossa vida, ou por todas as vezes que eu prometi alguma coisa para alguém ou para ele mesmo e eu não cumpri, para todas as vezes ele vai continuar vibrando esse sentimento de amor. Avodá, né? Ele não vai desistir de mim ou de você ou de qualquer pessoa que seja, jamais, jamais. E aí você pensa, tá dando um trabalho do caramba. Um dia que você fica com um pensamento, com um sentimento que não sabe nem o que está acontecendo, né? E aí, a partir do momento que você diz tudo aquilo que você desiste com muita facilidade, não tem como. Não que você precisa lá, tá, meu Deus do céu, eu tô morrendo aqui, tô. Porque primeiro você precisa trazer isso para você. Eu não desisto de mim. Exatamente. Eu me amo. Eu me amo. Por quantas vezes eu desisto das coisas que eu quero, que você quer. Quantas vezes a gente desiste das coisas, dos nossos sonhos, por causa das circunstâncias, ou do medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão dizer, do julgamento. E aí a gente vai se engavetando, engavetando os nossos sonhos, as nossas vontades. Exatamente. Isso não é amor. Quando na realidade não é as pessoas que vivem as nossas vidas, né? Nossa vida diz respeito a cada um, né? Então a gente se responsabiliza. É aquela coisa, o universo é onde Deus vai atuar, né? A fonte criadora vai atuar. Quando a gente passa a acreditar nos nossos merecimentos, as coisas se transformam. Porque o que eu vejo assim, muita mulher, né? E até me incluo nisso, há um tempo atrás, eu não me sentia merecedora de ser amada. Né? Eu não me sentia merecedora para ser amada. A maioria das mulheres passam por isso. Por quê? Porque o feminino foi ferido há muitos milênios, né? Tem a questão da ancestralidade, que a gente já falou aqui no início. Então, por que a gente não merece melhor? Por que a gente não merece amar e ser amada? Por que não? Porque você para pensar também, alguns homens que possuem mais assim, um emocional em evidência, né? Tem várias pessoas assim, que eu conheço, que uma delas está aqui na live, que é homem, não é o caso dele exatamente, mas ele já passou por isso. Ele já teve também uma insegurança com relação à questão de, digamos, merecer amor, né? Como outros homens. Então, quando a gente percebe isso em alguns homens que tem mais assim evidência emocional, é aí que a gente para para pensar. Por quê? Por que não merece? E não é com essa questão de aparência física, não. Por quê? O que acontece?
Ninguém vai se apaixonar por uma beleza física. Encanta, a gente se admira. Ah, que homem lindo. Oh, nossa. Né? Mas, homão, né? Um homão assim. Mas se não tiver algo mais, não vai adiantar. Não conecta, não adianta. Então, tudo vibra, tudo é energia. Se eu quero um mundo melhor, se eu quero me sentir merecedora, eu tenho que acreditar nos meus merecimentos, eu tenho que acreditar em mim, na minha capacidade, porque todo mundo é especial. Todo mundo é capaz de desenvolver o seu poder pessoal. E quando a gente vai se curando, né, é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla. A conexão com o eu superior fica muito mais fluida. O canal do Antacaranda, ele vai se alargando assim de uma forma que eu acho que ninguém aqui consegue imaginar. Nem eu, nem você, nem ninguém. Sabe? Ai, meu Deus. Eu não aguento os comentários. Gente, a melhor coisa que tem é se aproximar de mentor e do eu superior. É incomparável a contestação e a segurança que dá. Esse sentimento de separação da fonte criadora não existe. Quando a gente traz essa conexão para perto, por mais que a gente se desestabilize, porque a gente está aqui em onda, né? Realmente, assim, traz uma base, né? Uma questão realmente de solidez que é incrível. É importante essa conexão, essa aproximação. E eles estão o tempo todo perto. O tempo a gente tá, que nem você falou, né? Tá aberto para atender esse telefone, né? São tantos sinais, né? Eu vejo muita gente, eu preciso de um sinal, a gente quer um sinal. Me mostra em sonho, né? É uma coisa que ajuda muito, né? Fazer proteção antes de dormir, né? Suas preces. E pedir para entender o que está acontecendo, né? No momento. Aí muita gente tem sonho. Então você pode começar, por exemplo, como já trazendo até um pouco para essa questão da defesa, você pode trazer essa consciência e essa lucidez para você antes de dormir. Então você desautoriza todo e qualquer ser que possa te iludir, né? Por exemplo, te desorientar. E você autoriza você mesmo a ter clareza e lucidez durante os seus sonhos para que você possa reconhecer energeticamente qualquer coisa que queira te desviar do caminho. Se vocês fizerem isso todas as noites, automaticamente o teu próprio subconsciente começa a repetir esse padrão. É incrível. A mesma coisa acontece com o pesadelo. Desfaz. Assim, o que é orientado, você nem se mexe, né? Assim que você toma a consciência do seu corpo físico, você retorna para aquilo que te incomodou. Imagina, ideoplastiza, cria na sua mão qualquer objeto que possa destruir aquilo. Quebra. Faz e você vai ensinar para o seu subconsciente que existe solução, porque a gente fica meio cego, né? E aí a gente entende que não existe outra saída, e existem várias outras saídas. Você se programa, você se ensina a automaticamente abrir essas possibilidades. Funciona. Porque é aquela coisa, né, Thay? É muito fácil a gente acreditar em algo negativo. Algo que possa não acontecer. É muito fácil, né? Então, as palavras, os pensamentos, né, principalmente, são muito importantes. Por isso que, quando ocorre ataque, eles atuam dessa forma. Que, no caso, as holografias, né, hologramas, tem gente que conhece de várias formas, que é, no caso, quando eles fazem a gente ver algo que não existe, ver uma ilusão. Então a gente acredita tanto que está vendo aquilo que a gente está acreditando acaba acontecendo. É dessa forma. Exato. A gente começa a vibrar naquela frequência de medo, e aí você vibra, a gente sabe que vibração atrai, tanto para o positivo quanto para o negativo, e as coisas tendem realmente a acontecer porque você ficou, e aí o universo capta. Porque entende frequência. Estou vendo aqui os comentários. Mariana, o universo envia sinais direto. A Cris, eu estou tendo muitos sinais, vou ficar doida. Quentes.
Tudo verdade. À medida que intensificamos o amor incondicional dentro de nós, a contraparte também sente exatamente. Porque a gente fica, é como se fosse um imã, né? Vai puxando assim. É algo muito... Não dá para estar, lógico, é um romance dessa forma de contos de fada, né? Não dá. Mas é algo muito bonito. Porque é aquela coisa. Fazendo uma observação aqui, dentro do conceito das chamas gêmeas, vai chegar um certo ponto que, claro, você sabe disso, mas você vai sentir que não existe a separação física. Quer dizer, existe a física, mas não existe a espiritual. Você vai sentir ali dentro de você, como se os corações estivessem assim grudados. Então, ali você vai entender na prática o que de fato é uma conexão de chama gêmea. Porque falando, né, é o que eu digo sempre. Quando a gente fala, beleza, né? A gente entende, compreende. Mas o processo de cura leva a gente a ter esse entendimento. E como é que a gente sabe que está curado, hein, Thay? Nossa, debate fortíssimo esse, né? Aí uma coisa que tem me atormentado, não é de hoje, você sabe, né? Que é as questões de realmente constatação da cura em si. Não sei, é difícil porque quando a gente pensa na quantidade de vidas, ou sei lá, ou de processos que a gente viveu, está vivendo, e o período, né? O espaço, né? O curto período de espaço que tanta coisa tem acontecido, o tempo está voando, é muita coisa para lidar. Né? É muita coisa para você lidar ao mesmo tempo. Então, essa constatação do que realmente... Porque você tem as coisas que funcionam fora de você, que realmente que estão já externalizadas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que são os conflitos normalmente que acontecem com a família, né? Então, quem diretamente está ligado a gente são pai e mãe. Então, você vai entrar em conflito com teu pai e com tua mãe. Só que, apesar de você estar modulando e moldando o seu relacionamento, limpando, né, essas vivências com seu pai e com sua mãe, um sempre vai ficar mais evidente por causa do yin e do yang, né? Tem essa questão dos polos, das polaridades também. Mas você tem que lembrar que dentro existem coisas que ainda estão lá adormecidas e que você, de forma inconsciente, está trabalhando. E que tem lembranças depois. Puxa, eu passei por isso. Quando eu era criança, eu escutei isso do meu pai ou da minha mãe. Onde que esse gatilho tá? Onde que é vasculhar, né? Por isso que eu sou completamente apaixonada por alquimia, gente. É uma coisa, se vocês puderem, dá uma pesquisada na alquimia medieval. Incrível, porque você consegue ter uma noção do seu desenvolvimento de corpo, alma e espírito. Ó, isso mesmo. É mágico. Expande a sua autopercepção e das outras, da sua anima, né? É um negócio muito interessante. E tem uma fase que é denominada fase de Nigredo, porque quando você começa a obra ou a ópera, como é tratado na alquimia, é justamente essa jornada onde a gente entra, independente de onde ela for, da sua missão de alma, né? Você vai em busca da pedra filosofal, que é a tua unidade com Deus, a tua unidade com o Yahvé, esse retorno realmente para casa, né? E esse processo de Nigredo é o pontapé, e é onde você faz justamente as constatações dessas dissoluções que precisam ser feitas. Tem relação direta com a água, né, ou com Netuno, que rege, né, essa fase, e aí é onde você realmente dilui toda a sua matéria. Sabe, aquele? Eu gosto até de chamar os monstrinhos de estimação. Sabe, que quando você começa, eu não quero olhar para isso agora, eu não quero ver isso agora, então eu vou abrir a porta do guarda-roupa, eu vou enfiar lá dentro, eu vou pegar o tapete, eu vou enfiar tudo para lá de baixo. Só que tem uma hora que poeira vai... tá lá negando, né? Não quero, não quero. De repente vem a espiritualidade faz assim, ó, pá. Quando a gente acha que já participou de tanta coisa, minha filha, que foi depenado o suficiente, não. Peraí.
Ai, meu amor. Ficou um pozinho ali, ó. Ficou um pozinho. Então, esse processo de limpeza é justamente essa separação que se faz para fazer essa filtragem e passar para a próxima fase. Né? Tem outro aspecto bem interessante que se chama o vitriol, né? Que é essa visita interior, né, da sua terra. Então, você entra, já estou até lembrando da história de Nana, que desce ao submundo, né, enfrenta a sua irmã legal, e ali ela morre para depois ressurgir. É né? Uma história bem bonita também, sem quem quiser. Vamos ver se o pessoal conhece. É bem interessante, tá? Porque esse caminho de volta para casa, né, de se reconectar com quem a gente é e, consequentemente, com a chama gêmea, ele é muito forte, porque eu encaro a Matrix assim, né? A gente veio aqui há muito tempo atrás, aí devido a alguma coisa que aconteceu lá, baixamos a energia, entramos nesse abismo que se chama Matrix 3D, né? Que são grades de aprisionamentos, que a gente vai transformar isso tudo em flores, em nome da fonte. E aí, a gente está fazendo um caminho de volta, está subindo o outro lado do abismo para voltar para casa. E para voltar para casa, a gente vai encarando, é como se fosse assim, como é que eu posso falar? Uma retrospectiva de diversas encarnações, por isso que a gente muitas vezes vai buscar lá, né? Tá alguma coisinha ali, como é que eu posso... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo meu de algo de... Não, outro dia eu estava muito irritada, né? Eu estava muito irritada e a Helena não conhece. Ela até resume aqui já já. Resumir, né? Por exemplo, às vezes você está ali irritada, não está conseguindo lidar com alguma pessoa, você ama a pessoa, mas não está conseguindo lidar com a convivência. Então, o que é que você faz? Você busca entender aquilo, ou constelação familiar, fluidoterapia, apometria, registro para casa. Você vai tentar buscar ali o que é necessário, o que é que você está precisando aprender, se é um fractal, se é uma consciência de vidas passadas, né, digamos assim, né, porque passado, presente e futuro não existe, né? Então, a gente vai encontrar. E quando eu percebi, né, algo meu, que foi várias encarnações minhas, e quando eu fui criança, que eu fui abandonada, encaixou. E eu consegui mais uma cura, graças à fonte. São coisas que ficam lá guardadas que a gente não vai conseguir. Desde o momento que a gente encontra a nossa contraparte espiritual, tudo começa a mudar. Ninguém é o mesmo, ninguém volta, nem eles. E outra coisa, a gente não pode achar que o racional ele não sente. Não é porque ele tem mais racionalidade que ele é uma pedra de gelo, não. Ele tem a capa, ele quer usar aquela capa, ele tem medo, tem bloqueio. Mas não significa que ele não sinta. Porque alguns até dizem que não sentem, para não se mostrarem, né, vulneráveis. Mas a gente sente, porque quando a gente vai se curando e o contato com o eu superior vai sendo mais fluido, a gente sabe quando a contraparte está mentindo. A gente lê os pensamentos, aí entra a telepatia, entra uma série de coisas. Exatamente. A Dina fala aqui, rapidinho, tem horas que espiritualmente o saber dos acontecimentos antes de acontecer assusta, né? É o seu dom de prever. Às vezes tem gente que tem esse dom de prever o futuro para, se tiver permissão para isso, para tentar impedir algumas coisas, moldar isso a nível espiritual, a nível mental, porque tá tudo, todas as possibilidades estão escritas, né? A gente só precisa vibrar. O que é vibrar, né? O que é essa questão da fé que Jesus sempre ensinou quando veio aqui? É a física quântica que ele ensinou, certo? Então, o que é que significa? O que é a fé? É a gente acreditar que algo já faz parte da nossa vida sem a gente ainda ter, né? No sentido mais... O que é que acontece? A gente desenha com a mente, que é a cocriação, a gente desenha com a mente, sente aquilo no nosso coração já acontecendo, fazendo parte da nossa vida e esquece, para não ocorrer o efeito Zenão. E o que é o efeito Zenão? O efeito reverso. Porque quando a gente fica pensando muito em algo que a gente pediu, aquilo atrasa, fica estagnado, porque a ansiedade só atrapalha. Agora, fala aí, Thay. Helena, tá doida pra...
Eu só não entendi que essa é para falar, no caso, da alquimia ou de Inanna, Pode que é falar a da deusa alquimia suméria, se né? quiser e pode fazer um resumo da deusa suméria, Inanna. Ó, a alquimia, né, na verdade, é um conjunto de outras vertentes e filosofias. Então, quando a gente pensa antigamente, os matemáticos, filósofos, não tinha essa separação como é hoje, né? Ciência, física, matemática, eles estudavam de tudo, né? Tanto que tem muitos ensinamentos ainda que são ocultos. Se você for para estudar alquimia mesmo, tem que ter paciência e tem que ser alguém, tem que estar dentro mesmo ali da fonte, porque se você for você vai achar coisas bem superficiais, mas trata justamente de ensinamentos ocultos que ensinam a gente se reconhecer como essa centelha, né? Estou trazendo o meu ponto de vista, né, para os estudos, mas você começa num processo realmente de conhecimento da sua alma, né? Porque não há batalha mais dura do que você batalhar. A sua maior batalha não é contra os outros, é contra você mesmo, né? E se lapidar, né? Fazer esse desbaste dessas arestas, né? Para se desfazer dessas camadas que a gente tem. E como é que eu posso dizer? Se desconstruir dessas impurezas, se tornar mais, para se aproximar, né? Tem até uma comparação na Bíblia sobre as ofertas, né? Porque se você não tiver puro, você não consegue chegar perto dos santos dos santos. Os santos dos santos é o nosso coração, né? Ali que está o altar. Então, você vai se desfazendo, a alquimia ensina a se desfazer dessas camadas, né? E justamente galgando esse caminho rumo à pedra filosofal, né? A lápis filosoforum. E aí você tem ali dentro dos processos de alquimia, né? Nigredo, albedo e rubedo. Entre essas fases, você ainda tem outras intermediárias, né? Mas basicamente elas vão desse processo de escuridão até a culminação, a iluminação, né? Mas é um processo Tem muito a bem ver lento, com a era de ouro, né? Porque a alquimia, eu posso estar errada, eu comparo muito assim com a transmutação da alma, né? E a gente tá muito assim na era de ouro, que tem a chama violeta, né? Que transmuta tudo, né? Então acho que tá bem similar. exatamente o processo de transmutação. Então, você vai se descobrindo, vai se desfazendo, vai subindo os degraus, né? Para poder chegar na fase de albedo, né? Que é aquela fase realmente é uma unificação. A gente deixa de se sentir e ser um ser separado e passa a se sentir e ser uma centelha já consciente e integrante do que a fonte E deseja. sobre. Faz um Diga. resuminho aí, por gentileza, sobre a história da Ana. Inanna, É bem interessante, né? Para quem não conhece. ela tem. Eu não vou lembrar todos os nomes, né? Porque o hábito de ler, ele ajuda, né? É porque eu tenho muita dificuldade em guardar as coisas. Até porque meu cérebro ele é acelerado, como eu falei. Mas, basicamente, Inanna tem uma irmã, né? Que se chama Ereshkigal, que mora no submundo e ela guarda esse submundo. Então, Inanna desce para conversar com a irmã, né? Porque o marido no caso, o cunhado, o marido de Ereshkigal, ele faleceu e ela está com dores de parto, né? Então ela se propõe a fazer essa caminhada até o submundo e conforme ela desce, ela entra em contato com os guardiões, né? E aí ela vai descendo. Só que eles têm ordem da Ereshkigal para que Inanna vá se despindo de todas essas armaduras, de todas as defesas que ela tem. E quando ela chega, né, a ficar frente a frente com a irmã, ela está nua. E a gente traz esse símbolo da nudez justamente para esse aspecto da estar me vindo a palavra puro, mas não é exatamente isso. Mas está realmente despido,
está sem as suas defesas, sem as suas armaduras, né? Como viemos ao mundo, né? Então, Ereshkigal literalmente mata a irmã, né? Põe ela num poste. A gente tem aí sincronias com algumas histórias, né? E ela morre. Só que depois de um tempo, ela tem uns aliados que chegam a Ereshkigal e começam a acalentar as dores dela. Então, a gente estava falando sobre a aceitação, a compreensão de si mesmo, né? Que tudo bem. Então, eles começam a acalentar ela, né? Ela começa ali a falar sobre das dores dela, das coisas que ela se sentia rejeitada, porque o pai mandou ela cuidar do submundo e tudo mais, e eles começam a dizer que tudo bem, que as dores dela também são compreensíveis por isso. E mediante essa compaixão, eles convencem, eles conseguem, né, fazer com que a Ereshkigal ressuscite Nana e ela ressurja mais forte, mais brilhante, mais em equilíbrio com sua parte escura, que é a irmã. Então ela culmina de volta à superfície, né, equilibrada daí. Eu sou apaixonada. Histórias a gente... É muito bonita mesmo. Pena que não vou saber assim contar em detalhes, né? Mas você, de repente, faz até um vídeo, né? Comentando sobre isso. Ela na página pedaço, tá fragmentado, mas tá lá, quem quiser ler. A gente tem aqui uns 10 minutinhos, vamos ver aqui se alguém tem pergunta. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Gratidão a você, irmãzinha Candice. A Tati aqui tá falando. É a queda do castelo ilusório da personalidade e o encontro do verdadeiro tesouro. Seu coração, sua alma, seu ser. É a personalidade a total serviço do eu divino em nós. Perfeito. Pela alquimia, nosso dever e querer são um só. Perfeito. Candice, por transmitir tanta sabedoria pertinente a essa maravilhosa jornada espiritual. Estou tomando gratidão infinita. Gratidão é a nossa, né? Exatamente. É um aprendizado lindo, né? A Thay sabe muita coisa. Ela tem muito a passar para nós. Eu só passo para frente que eu leio e que eu aprendo. Você tem muita coisa para passar pra gente, viu? Já estava mais do que na hora da gente fazer essa live. Você também lá no seu Natureza Espiritual, né? A gratidão é nossa. Demorei, mas foi. Espero aí continuar. Mas agora a gente não combinou nada, né? É isso. Eu só quero para todo mundo que dá dinâmica. Eu sei que muita gente escura, que está passando por situações assim variadas, que não consegue ter compreensão agora. Mas vocês vão compreender lá na frente. Né? Tudo tem uma razão de ser. E Deus, a fonte criadora, não abandona ninguém. Só permaneça na fé. Não. Verdade. Absoluto. Yahvé, a fonte criadora, pai, mãe, não abandona ninguém. Ninguém está sozinho. Ninguém. Então é só realmente dar o primeiro passo. Confiar, se abrir, que a gente sabe, a gente sente, a gente tem total e completa capacidade para poder ouvir, para poder sentir, para poder receber, né? E continuar aí esse caminho que é tão bonito, né? Tem trazido tantas outras conexões bonitas. Eu ia dizer isso agora, nesse exato momento. O quanto de pessoas assim que a gente vai reencontrando, né? Que faz parte da família de alma também. É maravilhoso demais. São vários reencontros. E, sabe, eu acho que primeiro por tudo que eu tenho conhecido. É incrível. É incrível. E as pessoas, as pontes, sabe, eu nunca imaginei na minha vida. Gente, eu era cética demais. Essa coisa de irmão de alma. Imagina, que isso? Para, vocês estão ficando tudo maluco. Quando eu via, eu lembro quando eu era pequena que eu via essas filmes. Para mim era tudo muito ilusório. E aí acho que Deus falou assim, quê? O que você falou aí? Pera
Peraí, você quer ver Mostrou para crer? tudo. Então toma. Então toma, que tem assim, realmente são conexões, e eu tô dizendo físicas realmente de pessoas que eu tenho conhecido que eu não tenho Não tem, palavras para não tem, agradecer não por tem, pessoas não que eu tem tenho conhecido nenhum. espiritualmente falando dos mentores, dos meus mentores, tô agradecendo aqui as minhas egrégoras, e esse contato com a própria mãe Gaia Maravilhoso. que eu tenho tido. Explicação. Não tem palavra física humana para Não explicar o que é tem isso tudo. algo Eu surreal. só tenho. É maravilhoso demais. É só gratidão, né, Thay? Minha gratidão Muita aqui a gratidão. você, né? Muita Por ter aceito muita o gratidão. convite, né? Então, a gratidão a todo mundo Pra... aqui que participou da live, né? Algumas pessoas eu já conheço Obrigada. pessoalmente, a Tati também, né? Principalmente pela paciência. Meu Deus do céu. O Guti. O ser humano aqui, tem hora Oi? que, meu Senhor. O ser humano aqui tem hora que, pelo amor de Deus, se enrola, fala e não fala nada com nada. Só assim, se eu for. Eu digo que minha mente gira assim que nem um carrossel em alta velocidade. Porque o que eu penso antes de dormir, então, sai muita coisa, né? Mariana tá dizendo que Gustavo é irmão de alma de vidas passadas. Eu acredito. Gustavo, figura, Gustavo, né, Gustavo? Gratidão, Neuza. Gratidão a todo mundo aqui. Gratidão, minha irmã. Um beijo para todo mundo. Um lindo domingo e até a próxima.